Atos 11. A partir do versículo 19. Ainda está dando microfonia. Pode ser que seja o retorno, de repente, tira um pouquinho. Versículo 19 até o 26. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ó Senhor, ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que coisa linda vermos o mover do Senhor, o agir de Deus, ver o Senhor operando, conduzindo, inspirando, movendo, impulsionando a Tua igreja, enchendo os corações dos cristãos de compaixão, de amor, ó Deus, e enviando-os na autoridade do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo a compartilhar o Evangelho, a dar razão da esperança que eles têm em Cristo, ó Deus, e confirmando isso pelo poder do Senhor, para que as pessoas pudessem acolher a palavra nos seus corações e se converterem a Cristo. Muito obrigado. Ó Deus, fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã. Me ajude agora, Senhor, ao entregar esta mensagem. Usa-me, Senhor, para a Tua glória. Sim, que eu seja usado, que a Tua igreja seja edificada e que o Seu nome seja glorificado. Em Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar. Quando alguém pergunta a minha idade, eu respondo que tenho 60 anos. Pelo menos até dia 16 de setembro. Arlete é dia 16, né? 24? Uma semana depois. Dia 17 eu vou completar 61. Alguns não acreditam e creio que estejam sendo honestos ao dizer que pareço ter menos. E eu estou brincando, é claro. Mas outros, para zoar, dizem que pareço ter mais. E aí eles estão brincando. Mas quando perguntam quantos anos a nossa igreja tem, já é mais difícil de responder. Às vezes levamos em conta a data da primeira reunião que realizamos ali no salão de festa da Dona Teresa, dia 9 de novembro de 2008. E quando consideramos essa data, então, nós dizemos que temos 15 anos. Mas se considerarmos a data da organização jurídica da igreja, da criação do estatuto, da ata, do CNPJ, então aí a data é outra, em 2015. Ainda assim, não seria errado se nós disséssemos, ao sermos perguntados quantos anos a igreja tem, que essa igreja tem
mais de 2000 anos. Seria verdade se respondêssemos assim? Essa igreja tem mais de 2000 anos? Não. Não seria errado se nós disséssemos que essa igreja tem mais de 2000 anos? Porque, em certo sentido, a nossa história, assim como a história das demais igrejas locais e denominações que nós conhecemos, começa, na verdade, em Atos 2. A nossa história é a história da igreja cristã, não somente a cristã Nova Vida, mas a história da igreja de Cristo. O povo de Deus não se originou no primeiro século. Deus sempre teve um povo para si, escolhido por Ele, abençoado por Ele e comissionado para ser uma bênção e para ir pelo mundo levando a bênção. Isso começa com Abraão lá pelos idos dos anos 1900 a.C. A constituição desse povo organizativamente, desse povo de Deus, que ele intentou começar juntamente com Abraão, ela é fundamentada com a lei que foi entregue a Moisés, mas é aperfeiçoada com a reforma constituinte de Cristo no Sermão da Montanha, recebendo retoques essenciais na consolidação do novo Israel, formado por judeus e gentios. Assim, o livro de Atos marca uma virada na história da redenção. Atos descreve o dia de Pentecoste como a explosiva origem da igreja primitiva e o início da história missional da igreja. Deveríamos atentar, irmãos, para o quão grande é a história da qual eu e você fazemos parte. Essa viva história de Deus reunindo um povo para si, ela deveria nos encorajar quando nós olhamos para a nossa igreja local. Nós deveríamos nos encantar, deveríamos ficar maravilhados com a graça e com a fidelidade do Senhor, enquanto meditamos em como o Evangelho chegou, vindo de Jerusalém até nosso país, até nossa cidade, até nossa igreja, até nós, individualmente falando. Que o nosso coração se encha de louvor, que o nosso coração se encha de gratidão e que nós ansiemos pelo dia em que seremos reunidos a todos os remidos de todas as épocas e de todos os lugares do mundo, porque a história caminha nessa direção. Deus está preparando e encaminhando tudo para que esse grande encontro aconteça. Será maravilhoso, e gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Os salvos reunidos na presença dele, na presença do grande rei. Mas não apenas fazemos parte da história da igreja, nós também contribuímos e damos continuidade à história da igreja. Nos 28 capítulos de Atos, nós lemos a respeito do nascimento da igreja, mas a história prossegue, a história segue em frente, e nossas igrejas fazem parte dessa história. Eu creio que você já deve ter ouvido falar que o livro de Atos, ele não tem um fim definido. A história é interrompida abruptamente. Atos 28 termina com um tom de suspense, tendo o apóstolo Paulo
ministrando na prisão, e um monte de pontas soltas relacionadas ao seu ministério, relacionadas ao ministério de Pedro, relacionadas às primeiras igrejas estabelecidas. Há um monte de pontas que não foram ligadas, que não foram atadas. Sabe quando a gente assiste um filme, e eu não gosto, vou logo adiantando que eu não gosto de filme assim, que chega ao final e não tem um fim claro, e o autor deixa que cada pessoa escolha o fim que ela queira dar para o filme. A conclusão fica a cargo de cada pessoa. E a gente fica com aquela impressão de que a história ainda não acabou, ou que não deveria ter terminado ali daquele jeito. E a história não acabou mesmo. A igreja segue caminhando, a igreja segue vivendo o que pode ser chamado de Atos 29. E não por acaso existe uma associação missionária chamada Atos 29, que é focada, que é dedicada na plantação de igrejas. Com esse conceito de que a gente segue fazendo o trabalho dos apóstolos. A gente segue pregando a mensagem apostólica. A gente segue obedecendo o que o Senhor ordenou aos seus apóstolos. Nós temos amigos que foram ou ainda são ligados a esse ministério chamado Atos 29. Mas hoje nós vamos começar a falar sobre essa importante verdade a respeito de ser membro de uma igreja local, que é comissionar, dando continuidade à missão e plantando igrejas saudáveis. Lucas, no seu primeiro livro, o Evangelho que tem o seu nome, o Evangelho de Lucas, propondo-se a descrever todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevados às alturas. É isso que Lucas compartilha no seu primeiro livro, o seu Evangelho. Atos capítulo 1, versículos 1 e 2, fala disso. Em Atos, no seu segundo livro, Lucas trata daquilo que Jesus continuou a fazer através da igreja, depois de ser elevado aos céus e entronizado à destra de Deus. Portanto, Cristo é o herói de Atos. Não é Paulo, não é Pedro, não é Barnabé, não é Timóteo, não é outra pessoa, qualquer outra pessoa. Cristo é o herói de Atos. Lucas termina Atos com a mensagem pregada por Paulo a respeito da soberania de Jesus na capital do império, dando a entender que a missão de Cristo ainda não havia sido concluída. Nós temos dito, irmãos, que nós, os cristãos de hoje, fazemos parte dessa narrativa de redenção. Ainda que nossas histórias não sejam acrescidas, não sejam acrescentadas à Bíblia, nós damos sequência, nós damos continuidade à missão de pregar as boas novas a todas as pessoas, a todas as famílias, a todas as nações. Então, algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito desse tema. Como deve ser uma igreja local que transforma vidas com o Evangelho e as tira do mundo? Como que deve ser essa igreja? Como que devem se comportar as pessoas, os membros desta igreja? Para responder essa pergunta, eu quero considerar a igreja de Antioquia juntamente com vocês. Versículo 19 diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam a Fenícia, Chipre e Antioquia.
não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Até este ponto, fala de Chipre, fala da Fenícia, mas eu quero me ater com você nesse primeiro momento a Antioquia. Falar um pouquinho desse lugar, um pouquinho dessa cidade. A perseguição se intensificou na Palestina. E nesse momento, por conta da perseguição, os cristãos se dispersaram para além da Judéia e de Samaria. Eles se espalharam ao longo da costa mediterrânea e cruzaram as águas chegando a Chipre, mas também foram até Antioquia. Antioquia era a terceira maior cidade do mundo greco-romano, ficando atrás apenas de Roma e Alexandria. E essa cidade tinha cerca de 500 mil habitantes. Seria hoje o equivalente a uma cidade como Campos dos Goytacazes, que tem quase 500 mil pessoas, 487 mil pessoas. Antes de Campos, no Rio de Janeiro, primeira cidade, o primeiro município do estado do Rio de Janeiro em população leva o nome da cidade, Rio de Janeiro, que tem mais de 6 milhões de habitantes. Depois, em segundo lugar, vem São Gonçalo, com 897 mil pessoas. Em terceiro lugar, Caxias, com 700 e... não lembro certinho, mas 700 e poucas mil. Em quarto lugar, Nova Iguaçu. E depois, Campos dos Goytacazes, com 500 mil pessoas. É gente a pampa, é gente a beça. Antioquia era conhecida como a rainha do Oriente. No âmbito político, ela era a capital da Síria. Ela ficava situada no cruzamento das principais estradas que ligavam o norte, o sul e o leste. Muita gente circulava por ali. Gregos, romanos, sírios, fenícios, judeus, árabes, egípcios, africanos, indianos e asiáticos não apenas passavam por ali, moravam em Antioquia. O que tornava essa cidade um lugar muito diversificado, uma cidade muito diversificada. No âmbito religioso, Antioquia era uma cidade pluralista e idólatra. Em outras palavras, era um lugar muito parecido, muito semelhante, em vários aspectos, às cidades que nós conhecemos hoje. Multicultural, diversificada e repleta de cosmovisões conflitantes entre si. E assim como ocorre no nosso contexto, era um excelente lugar para se plantar uma igreja. Aquela cidade onde a gente passa e fica procurando lugar, procurando imóvel, pensando, daria uma boa igreja aqui. John Stott destaca o seguinte sobre Antioquia: não se pode pensar em um lugar mais apropriado para ser a plataforma da primeira igreja internacional. A primeira igreja plantada fora dos arredores de Jerusalém, Judéia e Samaria, indo em direção aos confins do mundo, como diz Lucas, em Atos 1, versículo 8, falando da promessa do derramamento do Espírito Santo, falando do alcance do ministério das testemunhas de Cristo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E então, primeira parada, primeiro lugar, Antioquia, em direção aos confins da terra.
Essa seria o ponto de partida para as missões cristãs mundiais. Não sabia que vocês iriam cantar as músicas que vocês, né, louvaram a Deus e adoraram o Senhor. Parece até que nós combinamos, né? Parece até que foi pedido, né? Maravilha, maravilha, como que o Espírito Santo faz as coisas. Qual a razão do evangelismo em Antioquia ser tão eficaz? Qual o motivo do testemunho dessa igreja recém-plantada ser tão forte, para além dos seus muros, para além dos seus limites? É possível identificarmos uma série de componentes de uma igreja missional, desde a origem da igreja de Antioquia, até o subsequente impacto dessa igreja mundo afora. E é sobre isso que eu quero começar a falar com vocês, a partir do texto que nós lemos nesta manhã. Vamos ler de novo, do versículo 19 ao 21. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Até esse ponto só. Quando esses cristãos hebreus se espalharam de Jerusalém a Antioquia, alguns deles, como a palavra nos diz, pregavam o evangelho somente para os compatriotas judeus. Versículo 19 fala isso. Eles, primeiramente, foram àqueles com quem tinham conexões. Foram direto compartilhar a fé, compartilhar a razão da sua esperança, compartilhar o evangelho com as pessoas com quem eles mantinham conexões familiares ou com quem mantinham negócios. Aproveita lá que está vendendo a natura e evangelho neles. Mas, graças a Deus, dentre estes, alguns homens de Chipre, que é uma ilha no Mediterrâneo, e de Cirene, que fica no norte da África, também judeus ou hebreus convertidos a Cristo, eles foram até Antioquia e pregaram as boas novas, não somente aos judeus, pregaram as boas novas aos helenistas ou aos gregos, aos falantes da língua grega. Ou seja, meus irmãos, esses homens começaram a falar de Jesus também aos gentios. E em Antioquia, um grande número de gentios creram no Senhor. Eles extrapolaram, eles foram corajosos e eles foram pioneiros, começando a espalhar a mensagem de Cristo entre os gentios incrédulos. Isso já tinha acontecido antes. Atos, capítulo 10, nos dá conta de que Pedro pregou o evangelho, pregou aos gentios. Na casa de Cornélio, Cornélio era um gentio, e Pedro pregou para Cornélio e para sua família, depois de receber uma visão do Senhor, mas até então, ninguém tinha pregado aos gentios de modo intencional e sistemático. Em Atos, capítulo 8, Lucas registra o avivamento em Samaria, uma região ao norte de Jerusalém, mas isso também não conta porque, espero que os judeus não me escutem, os samaritanos eram, por assim dizer, primos próximos dos judeus, porque era gente lá que, né,
lá no Antigo Testamento, muito distante, ficou imiscuído, misturado lá no meio dos judeus. E permaneceram, se desenvolveram lá entre eles. Então tinham certa proximidade. Então aqui em Antioquia, esses evangelistas, eles estavam deixando de lado, eles estavam derrubando uma barreira cultural. Apesar das suas raízes judaicas, esses homens estavam decididos a alcançar os gregos, os estrangeiros. Sendo oriundos de Chipre e de Cirene, como diz o versículo 20, possivelmente eles não tinham ranço, eles não tinham muito da cultura conservadora daquela região da Palestina, assim como os outros amigos judeus provavelmente tinham. E é provável que eles tivessem... Só um minutinho que eu... Mensagem de antivírus na hora errada. É provável que eles não tivessem aquele preconceito contra os gentios, né? Preconceito antigentílico, e eles mantivessem relações comerciais com gregos o tempo todo. Então, eles se sentiam mais à vontade em conversar, em lidar com os gregos. E assim eles foram menos inflexíveis do que os demais cristãos hebreus. Mas isso tem importância? Tem. Por que isso tem importância? Porque nós não podemos nos afastar das pessoas. Se quisermos ser evangelistas de verdade, nós não podemos escolher as pessoas. Como é que eu vou evangelizar, falar do evangelho, falar da salvação, compartilhar a fé com uma pessoa que não tem Cristo, se eu só andar entre iguais, só andar com os cristãos? Eles então, era importante para eles manterem esse contato, manterem essa relação com as pessoas de fora. Nós precisamos alcançar aqueles que ainda não foram salvos. Uma igreja, irmãos, como a de Antioquia, ela se importa com as pessoas, ela se envolve por isso, se envolve com as pessoas. Nós temos de aprender como viver e como falar de modo apropriado com aqueles que não conhecem o evangeliquez, que não conhecem, né, esses clichês, esses bordões evangélicos, que não falam a nossa língua, não entendem certas expressões usadas somente dentro da igreja e entre crentes. Nós precisamos nos comunicar de modo apropriado, de modo adequado com essas pessoas. Isso explica porque esses evangelistas, eles estavam pregando. Qual era o evangelho que eles estavam pregando no versículo 20? Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes qual evangelho? O evangelho do Senhor Jesus. É sutil. É sutil que Lucas dê essa ênfase aqui. Eles estavam pregando o evangelho do Senhor Jesus. Eles não estavam pregando sobre Jesus como o Cristo, embora ele de fato fosse o Cristo. Eles estavam pregando como o Senhor. Não lemos aqui a expressão Cristo Jesus, ou Jesus o Messias, ou Jesus o Rei ungido. E por quê? Porque aquela audiência não era uma audiência judaica, era uma audiência judia.
Se eles estivessem pregando para judeus, então eles já conheciam as promessas do Velho Testamento, do Antigo Testamento, as promessas da Antiga Aliança. Eles já sabiam que havia a expectativa da vinda do Messias, da vinda do Rei. Eles estavam falando, portanto, para gentios. Ou seja, aquele público não estava familiarizado com as promessas que Deus fizera no Antigo Testamento, de enviar um Messias rei ungido, que não significa que isso não vá acontecer mais tarde. Depois, no tempo certo, então, eles vão saber sobre o Cristo e vão se identificar com o ensino do rei, com o ensino do Messias, a ponto de serem identificados com ele. No versículo 26, o que diz? Que lá naquela cidade, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. Que significam pequenos cristos. As pessoas olhavam e diziam, eles são miniaturas, protótipos do Salvador. Eles são miniaturas do Cristo, pequenos Cristo. A palavra os impactou, a palavra os transformou de tal maneira que fê-los semelhantes a Cristo. Mas essa não é a ideia aqui, no primeiro momento, no texto, nessa primeira parte. Os gentios não se interessariam pela esperança de Israel. Mas o título Kyrios, que significa Senhor, era conhecido e frequentemente usado em Antioquia. E por isso, aqueles evangelistas falaram do Kyrios, que é o único Senhor, o evangelho do único Senhor. Na semana passada nós dissemos que para sermos testemunhas de Cristo, dando razão da nossa esperança a quem nos pedir, é preciso mais paixão, mais coração do que teologia. Embora a teologia tenha o seu valor e tenha o seu lugar, embora existam pessoas que se preparam para fazer apologia da fé na academia, se preparam academicamente, têm formação para isso, mas no texto que nós compartilhamos de 1 Pedro 3,15, nós falamos que o objetivo do autor era falar de paixão, de encantamento, de uma devoção tamanha a Cristo, de santificarmos a Cristo como Senhor no nosso coração, e estarmos preparados para dar a quem nos pedir razão da nossa fé. Isso é verdade. Eu não estou contradizendo isso nessa manhã. Mas para ser um bom evangelista, é necessário conhecer bem o Senhor, santificar a Cristo no nosso coração, mas é necessário algo mais que vemos aqui na vida desses cristãos hebreus. É necessário conhecer o Evangelho. E também se faz necessário conhecer as pessoas com quem você vai falar. Um folheto bem planejado pode funcionar com algumas pessoas, mas dificilmente vai funcionar com todo mundo. E assim é preciso pregar de uma forma que seja compreensível para a pessoa a quem você está se dirigindo. Quando é alguém da nossa família, facilita, porque conhecemos as pessoas da nossa casa, conhecemos suas dores, conhecemos seus anseios, e assim podemos direcionar a mensagem do Evangelho de acordo com aquilo que conhecemos da vida do nosso familiar. Alguém com quem temos relações comerciais. Eu brinquei com o exemplo da pessoa que vende cosméticos, né, perfumes e tal, mas poderia ser Tupperware. Aquelas reuniões que tinham antigamente em casa, né? Outra coisa qualquer.
Eu não vou conseguir ir além desse segundo ponto hoje. E vou convidar você para voltar, para ouvir sobre a continuação dessa mensagem, sobre o discipulado feito naquela igreja de Antioquia. Mas eu já estou me preparando para concluir, eu peço a sua paciência um pouquinho. Porque tem algo chocante nessa história da evangelização da igreja de Antioquia. Nós não sabemos quem eram esses cristãos. Mesmo tendo essa dinâmica evangelística na igreja de Antioquia, alcançando vidas, transformando vidas, gerando nova vida no coração das pessoas, nós não sabemos sequer os nomes desses evangelistas. Alguns homens, algumas pessoas lá da Fenícia, de Chipre, de Antioquia, alguns desses que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia. São pessoas anônimas. E é maravilhoso isso, irmãos. Não tem que ser o evangelista famoso, o fulano de tal, aquele que joga água nas pessoas ou que joga o paletó nas pessoas para derrubar, para as pessoas caírem no espírito. Não tem que ser o famosão. Não tem que ser o televangelista, aquele que está nas mídias, que está na televisão. Deus pode usar cristãos como eu e você, cristãos que não têm fama, cristãos desconhecidos, cristãos anônimos. Cristãos anônimos podem fazer a diferença, você crê nisso? Embora alguns de vocês sejam mais famosos que eu. Mas não existe cristão anônimo ou desconhecido para o Senhor. O Senhor que conheceu Paulo, Pedro, Barnabé, Lucas, Mateus, João, Ele também conhece a mim e a você. Irmãos, as pessoas mais importantes da igreja nem sempre são as mais conhecidas. As pessoas mais importantes da igreja nem sempre são as mais reconhecidas. Porque tem pessoas que às vezes fazem tanto na igreja e não são reconhecidas. Porque não estou falando só de conhecimento, mas também de reconhecimento. Às vezes nós, pastores, nós, a liderança da igreja, falhamos em reconhecer certos trabalhos que algumas pessoas fazem. Mas se você é uma pessoa pouco conhecida, ou se você é uma pessoa pouco reconhecida pelo que você faz, não confunda admiração com importância. Não confunda reconhecimento com importância. Deus, o Senhor Jesus, conhece os que são seus. O Senhor Jesus conhece aqueles que trabalham no turno da noite, aqueles que trabalham invisíveis, aqueles que não são vistos, ou que são vistos, mas não são reconhecidos. O Senhor conhece. E como dissemos na última mensagem sobre testemunhar, esse tipo de evangelismo no qual conhecemos bem tanto o evangelho quanto as pessoas que queremos alcançar, é muito efetivo. Era o que eles estavam fazendo. Era o que eles estavam fazendo. E o que acontece quando nós praticamos esse tipo de evangelismo? Diz o versículo 21, o que para nós? A mão
do Senhor estava com eles. Aleluia! A mão do Senhor estava com eles. Eles eram encantados pelo Senhor, eles santificaram a Cristo no seu coração, eles eram apaixonados pelo Senhor, eles estavam alegres servindo a Deus, e eles estavam avançando e querendo agradar o Senhor, querendo fazer a vontade do Senhor. Conheceram o Evangelho, e conheciam pessoas que não conheciam o Evangelho, e pensaram: eu preciso ir lá, eu preciso alcançar essas pessoas. Juntou a fome com a vontade de comer. Deus falou: bom, é isso, eles são os meus, eu determinei isso, eles já têm o Espírito Santo, são cheios, e eu vou usá-los. E a mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos, aqui é muito, gente. A gente percebe isso em Lucas. Lucas começa dando números nos que vão se convertendo, nos que vão sendo salvos. Ele começa 3.000, 5.000, o número começa a aumentar, ele para de dar número, ele fala uma multidão. Muitos é muitos mesmo. Então aqui está o segredo. A mão de Deus estava com eles. A mão de Deus estava com essas testemunhas enquanto evangelizavam, fiel e intencionalmente. Esse foi o segredo da igreja de Antioquia. Esse é o segredo para toda igreja local que queira ganhar vidas, que queira transformar pessoas com a palavra. Em seguida, Lucas nos diz como Barnabé, filho do encorajamento, filho da consolação, e Saulo trabalharam para consolidar e fortalecer esses novos convertidos. Do versículo 22 ao 25. Mas o tempo não vai me permitir falar disso hoje. Então vou ter que convidar vocês para voltarem. Grupo Átrio, volta domingo que vem. A gente vai tratar na próxima mensagem, tá bom? Então, meus irmãos, a razão do evangelismo da igreja de Antioquia ser tão eficaz é que, sendo eles apaixonados por Jesus, santificaram Cristo como Senhor nos seus corações. Então, conhecendo bem o Evangelho e as pessoas para quem testemunharam, a mão do Senhor estando com eles, o milagre aconteceu, as conversões explodiram naquela igreja, para a glória de Deus. Primeira igreja plantada, primeira igreja bem-sucedida, que depois vai dar origem a outros trabalhos, a outros ministérios. Você tem se empenhado em conhecer bem Jesus? Conhecer bem Jesus significa conhecer bem a palavra, conhecer bem o Evangelho. Aqueles cristãos foram motivados pela perseguição a sair da igreja local e evangelizar. Nós hoje, aqui no nosso país, ainda não precisamos esperar perseguição para ir em busca da nossa família, para ir em busca das pessoas que nós conhecemos. Deus quer nos usar, Deus pode nos usar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração e por podermos aprender com esses irmãos, com esses cristãos dessa igreja lá de Antioquia. Senhor, que a nossa igreja possa se inspirar. E cada um de nós aqui, Senhor,
conhecidos ou desconhecidos, reconhecidos ou não como evangelistas pelo trabalho que faz, que cada um de nós, Senhor, possa ser tocado, inspirado pela Tua palavra, pelo exemplo desses irmãos das Escrituras, e possam, ó Deus, também sair, ó Deus, para além das paredes desta igreja e possam se compadecer de vidas e possam levar a esperança, possam, ó Deus, compartilhar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, abençoando vidas e atraindo pessoas para o Teu reino. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Usa cada um de nós. Usa-nos para a Tua glória. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.